Por que é tão importante poupar? E como podemos fazer isso? Poupar é uma parte essencial da gestão financeira. Não apenas fornecer uma rede de segurança para emergências, mas também é fundamental para atingir nossas metas financeiras de longo prazo. Como, por exemplo, comprar uma casa ou se aposentar. Quero te fazer um desafio aqui, vamos lá? É um desafio, vamos chamá-los o seguinte, vamos chamar de desafio do ano. O ano tem 52 semanas, certo? Mas não espere janeiro para iniciar, vamos começar agora, agora mesmo. Você está assistindo aqui, vamos começar hoje. Na primeira semana você vai guardar R$1, isso mesmo, R$1 apenas. Na segunda você vai guardar 2, na terceira 3 e assim por diante. Ao final de 52 semanas, você terá economizado 1.378. Isso, gente, 1.378 sem ter investido em nada. E vamos fazer um pacto aqui. Você pegará este valor e gastará tudo. Sim, sim, sim. Não estou ficando doido, não. Você vai gastar todo esse dinheiro aonde e quando bem entender. Você vai sentir o poder da recompensa e vai saber o que é o efeito dopamina. É um assunto que vamos abordar um pouco mais à frente. Agora é com você. Vamos lá, vamos começar, gente. Lembre-se, poupar é uma jornada, não um destino. Não importa o quão pequeno seja o valor que você possa economizar. O importante é começar e tornar a poupança um hábito. Introdução ao investimento. Agora vamos falar sobre por que investir e quais são os principais tipos de investimento. Investir é uma estratégia fundamental para aumentar sua riqueza ao longo do tempo. Embora possa parecer, eu sei disso, um bicho de 7 cabeças no início, entender o básico do investimento pode abrir um mundo de oportunidades para você. Vamos ver o porquê de investir e quais os tipos mais comuns de investimento. Primeiro, por que, gente, a gente precisa investir? Quando você investe, você tem a oportunidade de aumentar seu dinheiro mais rápido do que simplesmente se deixasse numa conta poupança. Isso se deve ao poder dos juros compostos. Outro ponto muito importante é a proteção contra a inflação. A inflação é o aumento geral dos preços ao longo do tempo, o que pode diminuir o poder de compra do seu dinheiro. Então, se a gente investir, isso irá nos ajudar a proteger o dinheiro contra a inflação, especialmente se você investir em ativos que tendem a aumentar de valor ao longo do tempo. E é claro, somente através dos investimentos nós vamos alcançar nossos objetivos financeiros e assim conseguir a independência financeira, que virá de diversas fontes de rendas que a gente vai criar. Agora eu vou te mostrar quais são os tipos de investimentos. Para mim, ações são e devem ser o principal dos investimentos e o mais importante deles. Por quê? Porque tem um grande potencial de crescimento, mas como qualquer investimento, é importante lembrar que envolve riscos. Afinal, o que são essas tais de ações? Bem, as ações são unidades de propriedade que representam uma participação de uma empresa. Quando você compra uma ação de uma empresa, você se torna um acionista, isso mesmo, sócio, ou seja, dono parcial dessa empresa. As ações são normalmente compradas e vendidas em uma bolsa de valores, como a B3 no Brasil ou a New York Stock Exchange lá nos Estados Unidos. As empresas emitem ações para arrecadar dinheiro, para financiar suas operações, que podem ser expansão, pesquisa e desenvolvimento ou até o pagamento de dívidas. Em troca, os acionistas têm a oportunidade de participar dos lucros da empresa à medida que ela cresce e se torna mais lucrativa. Mas existem dois tipos principais de ações: as ações ordinárias e as ações preferenciais. As ações ordinárias são as mais comuns que as pessoas compram. Os acionistas têm o direito a voto nas assembleias da empresa. O que isso significa? Que a pessoa que detiver essa ação ordinária poderá se fazer representar lá na tomada de decisão da empresa e podem receber dividendos que são uma parte dos lucros da empresa
que assim é distribuído aos acionistas. Já as ações preferenciais, que a gente chama de PN, os acionistas geralmente não têm direito a esse voto, mas têm a prioridade sobre os acionistas ordinários quando se trata em pagamento de dividendos e de ativos no caso de a empresa ser liquidada. E como podemos se beneficiar das ações? Investir em ações pode ser uma maneira eficaz de a gente fazer o nosso patrimônio crescer e pode oferecer vários benefícios. Embora investir em ações possa ser arriscado, eu sei disso, mas elas também podem te trazer um potencial e te oferecer retornos muito mais altos em comparação a outros tipos de investimento, como títulos ou contas poupança, por exemplo. Algumas ações pagam dividendos aos acionistas, e isso vai te fornecer uma fonte de renda regular, além do potencial de valorização da ação, é claro. Este pagamento pode ser feito mensal, ou trimestral, ou até anual, conforme a empresa assim predeterminar. As ações são geralmente fáceis de comprar e vender, tornando-as um investimento relativamente líquido, o que significa que poderemos obter esse recurso investido rapidamente caso a gente precise. Quando você compra ações, você se torna proprietário parcial da empresa. Isso pode ser emocionalmente gratificante, especialmente se a empresa tiver um grande sucesso. E se pararmos para refletir, olha ao seu redor, tudo que consumimos e utilizamos foi feito por uma empresa. Claro, não necessariamente esta empresa esteja disponível para que a gente possa comprar lá na Bolsa de Valores, mas a maioria está. Por exemplo, podemos ser sócios da Enel, que é a empresa responsável pela energia elétrica de São Paulo, ou a Sabesp, que é a empresa de saneamento, ou várias construtoras ou lojas, ou muitas empresas que estão listadas lá na Bolsa de Valores. Podemos também ser sócios de empresas que você conhece, como a Disney, a Nike, o Netflix, Google, Apple, Dell e muitas outras. Diversificação, esta é uma palavra crucial para os nossos investimentos. Investir em uma variedade de ações de diferentes setores pode ajudar a diversificar seu portfólio, o que pode reduzir o risco. O valor das ações pode subir e descer, e há a possibilidade sim de perder o dinheiro que você investiu. Por isso, é muito importante fazer sua própria pesquisa, considerar seus objetivos financeiros, sua tolerância ao risco e, se necessário, buscar aconselhamento de um consultor financeiro antes de investir em ações. Agora vamos falar em um outro tipo de investimento, os títulos. Você sabe o que são títulos? Títulos são uma forma de investimento que representa um empréstimo feito por um investidor a uma entidade. Essa entidade pode ser um governo, um município ou uma empresa. Quando você compra um título, você está essencialmente emprestando dinheiro para a entidade emissora em troca de pagamento de juros periódicos e o retorno do valor principal na data do vencimento do título. E existem vários tipos de títulos. Temos os títulos do governo, que são emitidos pelo governo federal ou governos estaduais, e são geralmente considerados seguros, e eles utilizam esses recursos para financiar vários tipos de gastos públicos. Além dos títulos do governo, temos os títulos corporativos, que também são bastante comuns, e são emitidos por empresas para financiar operações, pesquisa e desenvolvimento, expansão dela mesma ou outras atividades do seu próprio negócio. Além destes títulos, podemos citar os títulos de dívida soberana, que são emitidos por governos estrangeiros, como é o caso dos Estados Unidos, que é o título mais comum, e vários investidores do mundo compram esse título. Como a gente pode se beneficiar dos títulos? Bem, títulos pagam juros, geralmente 2 vezes ao ano, proporcionando uma fonte de renda regular para os investidores. Ou tem também, e é o benefício da preservação de capital. Se você mantiver um título até o vencimento, você vai receber de volta o valor principal que investiu. Isso pode tornar os títulos uma opção muito atraente para os investidores mais conservadores, que desejam assim preservar o seu capital.
Os títulos, especialmente os títulos de governo, são geralmente considerados investimentos seguros. Mesmo que a empresa que emitiu o título vá à falência, os detentores de títulos são pagos antes dos acionistas. No entanto, como os investimentos, os títulos também têm riscos. O emissor do título pode não ser capaz de te pagar os juros ou devolver o principal na data de vencimento. Além disso, se a taxa de juros aumentar, o valor dos títulos existentes geralmente cai. Portanto, é importante pesquisar e entender completamente qualquer título que você esteja considerando como investimento. Já falamos em ações e títulos. Agora chegou a vez dos fundos de investimentos. Você já ouviu falar em fundos de investimento? O que são fundos de investimento? Fundos de investimento são formas de investimento que reúnem um dinheiro de muitos investidores para comprar uma ampla gama de ativos como ações, títulos, commodities e outros. Cada investidor no fundo possui uma porção do total de ativos do fundo proporcional ao montante do seu investimento. Ou seja, você é sócio do fundo ou cotista, como são chamados. Os fundos de investimento são gerenciados por gestores profissionais que tomam decisões de investimento em nome dos seus investidores. A ideia é que, ao agrupar o dinheiro de muitos investidores, um fundo pode acessar oportunidades que você, como pessoa física, não consegue. E essa diversificação não vai estar disponível a você e é muito importante. Existem vários tipos diferentes de fundos, incluindo os fundos de ações, que são investimentos principalmente em ações de empresas, fundos de renda fixa, que investem em títulos e outros investimentos de renda fixa, fundos multimercado, que investem em uma variedade de tipos de ativos, como ações, títulos e commodities, fundos de índice, que seguem um índice específico, como o Ibovespa ou S&P 500. Fundos de investimento imobiliário, que investem em propriedades imobiliárias ou títulos imobiliários. E como podemos ter vantagens com fundos de investimento? Os fundos de investimento oferecem várias vantagens potenciais para você, investidor. Podem ter acesso a uma ampla gama de ativos. Os fundos vão te ajudar a proporcionar uma boa diversificação, o que vai te ajudar a reduzir o risco. Os gestores dos fundos são profissionais de mercado financeiro que tomam as decisões de investimento, o que pode ser uma vantagem para os investidores que não têm tempo ou conhecimento para gerenciar os seus próprios investimentos. Muitos fundos de investimentos têm valores mínimos de investimento relativamente baixos. Isso se torna acessível para muitos investidores. E por outro ponto, é importante você entender que, dependendo do tipo do fundo, você pode ser capaz de comprar ou vender suas cotas a qualquer momento. Isso vai te trazer uma liquidez. No entanto, também é de suma importância estar ciente que, como qualquer investimento, os fundos têm suas desvantagens, é claro, como qualquer investimento. Os fundos de investimentos cobram taxas que podem afetar os seus retornos. E aqui eu quero te deixar um alerta. Existem duas taxas principais que você precisa estar atento. Uma é a taxa de administração e outra é a taxa de performance. Além disso, enquanto a diversificação pode te ajudar a reduzir os riscos, ela não elimina-o completamente, então tome cuidado. É possível perder dinheiro em um fundo de investimento? Sim, é possível. Portanto, é importante você entender completamente um fundo de investimento antes de investir nele. Vamos falar agora sobre um dos investimentos mais comuns no Brasil, e todos nós sabemos um pouco sobre essa informação, que são imóveis. Mas você sabia que é possível investir em imóveis de diversas formas? Sabemos que os investimentos em imóveis envolvem a compra, propriedade, gestão, aluguel ou venda com o objetivo de obter lucro. Isso pode incluir uma variedade de tipos de propriedades, como os residenciais, casas, apartamentos, os comerciais, escritórios, lojas, indústrias, fábricas, armazéns e terrenos. Então, quais são estas várias maneiras de investir em imóveis? A primeira
é a mais simples, que é a compra direta de imóveis. Isso envolve a compra de uma propriedade, seja ela que você compre para alugar, para gerar renda assim para você, ou seja, para vendê-la a um preço mais alto no futuro. Ou para fazer melhorias na propriedade. Por exemplo, você pode comprar para reformar e depois vendê-la a um preço mais alto. Outro ponto são os fundos de investimentos imobiliários, ou que apelidamos de FIIs. Os FIIs são fundos que investem em imóveis e que permitem aos investidores adquirir cotas desses fundos, em vez de comprar propriedades diretas. O que isso quer dizer? Isso nos permite obter a exposição ao mercado imobiliário sem ter que gerenciar propriedades diretamente. E podemos investir muito pouco. Você consegue hoje comprar um valor muito baixo de um fundo, por exemplo, com R$50 hoje, você pode ser sócio de um fundo imobiliário. Mas existem outros tipos, como o crowdfunding ou os REITs, que são negociados na Bolsa de Valores como ações. Mas vamos deixar esses tipos para uma aula mais específica. E como podemos nos beneficiar dos investimentos em imóveis? Investimentos em imóveis podem oferecer vários benefícios, como gerar fluxo de renda constante através do imóvel alugado, e também podemos ter um aumento ao longo do tempo, permitindo que a gente venda a propriedade por mais do que a gente pagou. Um ponto positivo dos imóveis é que em muitos países existem vários benefícios fiscais associados ao investimento em imóveis, incluindo a depreciação e a dedução de juros. Porém, o mercado imobiliário pode ser volátil e os imóveis também podem ser difíceis de ser vendidos rapidamente. Além disso, possuir imóveis diretamente pode exigir, sim, uma quantidade significativa de tempo e esforço para gerenciar. Portanto, é importante pesquisar e entender completamente investimentos imobiliários antes de progredir. Investir envolve riscos e é possível perder dinheiro, mas isso ocorre em qualquer questão das nossas vidas. Só temos uma certeza, gente, a de que vamos morrer. Eu sei que muitas pessoas não gostam de falar sobre isso, mas precisamos entender isso e falar com maturidade, porque desta maneira saberemos lidar com os riscos que tomamos todos os dias, e não é diferente em investimentos. Eu gosto de usar uma analogia. Vou te fazer uma pergunta. Por que existe a faixa de pedestres? Bem, as pessoas atravessam ali por quê? Por causa de segurança e para evitar acidentes. Nos investimentos é a mesma coisa. A gente precisa identificar as faixas de pedestre para assim atravessar e evitar que tenhamos perdas ou tenhamos acidentes. No entanto, com pesquisa, planejamento e diversificação adequados, você pode usar investimentos para ajudar, assim, a atingir as metas que você sempre pensou. É sempre uma boa ideia buscar o maior número possível de informações e falar com um consultor ou um planejador financeiro antes de investir. Não trabalhe pelo dinheiro, faça o dinheiro trabalhar para você. Não trabalhe pelo dinheiro, faça o dinheiro trabalhar para você, é uma frase que sublinha a importância do investimento e da geração de renda passiva. A maioria das pessoas ganha vida através do trabalho remunerado, seja através de um salário ou ganhos por conta própria. Isso é muitas vezes chamado de renda ativa, porque requer seu tempo e esforço ativo. Por outro lado, fazer o dinheiro trabalhar para você envolve ganhar dinheiro com pouco ou nenhum esforço diário de sua parte. Mas aqui eu quero fazer uma ressalva, pois sempre escutei isso. Mas para você fazer o dinheiro trabalhar para você, é preciso você ver cursos, ler livros, escutar podcasts, falar com pessoas e, é claro, se sacrificar inicialmente para alcançar isso. Para se ter uma árvore, é preciso plantar e regar. Não existe milagre. Este tipo de renda é muitas vezes chamada de renda passiva. E eu vou te dar alguns exemplos que eu acho mais comuns de renda passiva, que incluem investimentos em ações ou títulos, propriedades de imóveis alugados, royalties de uma invenção ou trabalho criativo, ou uma empresa que você possui, mas não administra no dia a dia.